Bom dia, bom dia com muita alegria, meus queridos amados. Boa tarde, boa noite, para os que acompanham outro horário. E hoje uma linda manhã que o Senhor nos concedeu. Uma manhã maravilhosa para sermos cheios da presença do Senhor, para sermos vestidos com a armadura do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, queridos. Deus fala conosco e Deus confirma, e Deus reafirma, e Deus não deixa dúvida. Sempre que Deus quer me alertar de algo ou me falar sobre alguma coisa, o Senhor não me deixa confundida. Ele vai lá e confirma. Deus é lindo, né? E nós devemos ter o nosso coração alinhado com Deus para sabermos, né, o que precisamos fazer naquele momento. Tem tempos que são tempos de guerras maiores, momentos em que a gente tem que clamar a Deus pedindo um revestimento a mais. Anteontem eu tive um momento assim que o Espírito Santo me moveu para começar a orar. Anteontem à noite eu comecei a clamar a Deus e ali o Senhor me tomou com o teu Espírito Santo e eu me revesti. E quando foi ontem de manhã, quando logo 5h50 e poucos da manhã, tinha uma missionária, a doutora Maiara, do grupo da igreja, Exército da Colheita, que ela estava ali em oração por pastores e ali ela citou meu nome, falando que o Senhor nos revestisse com a armadura, que o Senhor nos fortalecesse para os dias de guerra. E eu nem tinha ouvido essa oração, da missionária. E o Senhor me acordou também 6h pouca da manhã, logo depois que a pastora já tinha feito essa oração, falando sobre Efésios 6:10, sobre armaduras. O Senhor, eu ajoelhei para orar, e a gente está sempre acostumado a orar pelas pessoas, clamar pela vida de um, de outro, e a gente não clama por nós, por um revestimento extra do Senhor. E naquele momento que eu ajoelhei para orar, já ia começar a orar pelas pessoas que oram. E o Senhor me mandou, o Espírito Santo me disse: ora, pede revestimento, pede que você seja revestida com a armadura do Senhor, o capacete, a espada, o escudo. E ali eu fui orando, essa palavra de Efésios 6:10, do 10 ao 13, fala ali sobre a armadura do Senhor, que nos reveste, nos fortalece para os dias difíceis, dias de guerras. Tem dias que são de guerras mesmo, e a gente precisa estar bem forte e revestidos para lutarmos e ganharmos, vencermos essas guerras. E Deus é tão perfeito, queridos. Eu estou falando aqui, o que eu estou falando sobre a armadura tem a ver com o nosso devocional, mas estou dizendo assim que o Senhor veio falando comigo desde anteontem sobre esse revestimento. E ao amanhecer o Senhor deu essa oração à missionária. Quando o Senhor me acordou para orar, falou para eu orar por revestimento, pela armadura, Efésios 6:10, até o 18, E quando fui gravar o devocional que eu li um pouco antes, na noite anterior, estava eu ali pensando: Senhor, eu preciso pegar a palavra de Efésios 6:10 e ler até o 18 e ler e reler, porque eu preciso colocar em prática tudo aquilo ali, clamar pela minha vida tudo aquilo que o Senhor fala dentro da palavra dele. E aí quando amanheceu que eu fui fazer o devocional, hoje o nosso devocional no dia 28 de março fala sobre isso. Exatamente, está falando sobre a palavra de Efésios 6:13, 18. Na verdade, o nosso título diz assim: o prêmio que dura para sempre. E no decorrer da leitura vocês vão ver que a gente vai chegar em Efésios 6:13, 18. Então, queridos, o Senhor é um Deus que cuida de nós. Ele fala conosco, Ele confirma através de uma pessoa, depois Ele fala com nós mesmos, e daí Ele confirma de novo, e agora confirmando através do devocional. E eu amo esse Deus. Vamos para as nossas leituras aqui, que fala assim: o prêmio que dura para sempre. Corra de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa
que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. 1 Coríntios 24, 25. O apóstolo Paulo ganhou notoriedade como um apóstolo do mundo, dadas as suas viagens por diversas nações pregando o evangelho. Uma estratégia inteligente e perspicaz de Paulo para chamar a atenção de seus ouvintes era incorporar elementos da cultura local em sua pregação, a fim de que pudessem se identificar com ela. Assim, ao pregar em uma cultura grego-romana, Paulo fez alusão às competições olímpicas, bem conhecidas pelos ouvintes, para ilustrar como o cristão deve viver e se preparar para conquistar a salvação eterna, tendo Cristo como seu alvo e centro de busca. Da mesma maneira que os atletas que para vencer necessita de um treinamento rigoroso e uma dieta específica, nós também, na batalha que enfrentamos neste mundo, em direção ao pódio da eternidade, precisamos nos preparar. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com todo o coração e súplica. Então, querido, nós devemos estar em espírito de oração em todas as ocasiões, né? Com orações, muitas vezes com súplicas, né? Guerreando espiritualmente e com toda oração e súplica. Efésios 6, 13 e 18. Efésios 6, 13 e 18. Reflita sobre como você tem se preparado para essa jornada em direção à eternidade. Esta é uma realidade da qual não podemos escapar. Suas escolhas não apenas afetarão sua vida aqui na Terra, mas também ressoarão por toda a eternidade. Todos nós precisamos avaliar como estamos correndo e aqui nos submetemos para conquistar o prêmio que não perece, mas que dura para sempre. Então eu sempre falo que nos devocionais, né, querido, que quando a gente tem uma vida com Cristo, nosso coração alinhado ao coração de Cristo, né, o Senhor fala a palavra de Deus fala graça do Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Desde que seu coração esteja alinhado com o coração do Mestre, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Né? Mas o nosso foco principal é a eternidade. Eu sempre digo que com Cristo nós vivemos uma vida em abundância na terra. Sim, vivemos. Tenho muitos testemunhos e louvo a Deus, glorifico a Deus pelos testemunhos de prosperidade, de bênção que Ele me deu para contar. Mas, queridos, termos uma vida com Cristo não é só conquistas materiais, né? Coisas terrenas, de jeito nenhum. O nosso foco é a eternidade, só que quando estamos com Cristo, com o nosso coração voltado para Cristo, né, a consequência é termos uma vida de bênção e alcançarmos a eternidade, uma excelente consequência, né? Na verdade, a gente vivendo com Cristo tem uma vida plena, uma vida tranquila, porque, como eu digo também, pode estar tudo caindo ao nosso redor, desmoronando. Mas nós temos o príncipe da paz, que tem a paz que excede todo entendimento, é o próprio Cristo, né? Ele é o príncipe da paz. Então, queridos, nós com Cristo, nosso tempo já vai acabando. Eu vou aqui para a nossa frase do dia que fala assim: só recebe o prêmio aqueles que se preparam e não desistem. Então, nós temos que correr até o fim, permanecer e nunca desistir. Permanecer e nunca desistir. A palavra-chave de hoje é eternidade. Então, queridos, vamos nos revestir com a armadura, né? Lá em Efésios, do 6, 13, 18, fala assim: o cinto, né? Vestir o cinto da verdade.
né? Vestir a couraça, calçar os pés, né? Com a palavra do Evangelho da Paz, o escudo da fé para nos livrar de dardos inflamados do inimigo, com o capacete da salvação, a espada do Espírito e nos manter em oração todo o tempo, para resistirmos até o fim e alcançarmos a coroa da vitória. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Um beijo grande no coração de vocês. Gostaria de ler Efésios todinho, do 6, 10 até o 18, mas vai tempo, meu tempo aqui tá curto, mas que o Senhor possa falar melhor a cada coração, em cada mente, que vocês possam entender o que eu estou dizendo, que hoje o devocional foi mais profundo, falando de coisas espirituais assim, mais profunda. Eu não sei se vocês entendem quando eu falo, Deus falou isso, Deus falou aquilo. É que Deus fala realmente, Deus fala, queridos. E é muito bom ter experiência com o nosso Deus. Olha, que o Senhor abençoe. Até amanhã, se o Senhor se nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova reflexão do Senhor para os nossos corações. Bem, beijo, beijo. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.